Olá, meus amores, tudo bem? Quanto tempo? Bom, esta é uma aula para o segundo ano do ensino médio, onde nós vamos abordar o setor A da biologia, as aulas 18 e 19. E a gente vai abordar um pouquinho sobre teníase e cisticercose. E eu sou a professora Margola. Bom, eu sei que a professora Fabiana já trabalhou um pouquinho com vocês nas aulas anteriores sobre a questão de outras verminoses, mas aqui a gente começa então a abordar dentro desse filo platelmintos, dos platelmintos ou platelmintes, a questão da teníase e da cisticercose. Mas para que a gente possa chegar nessas duas doenças, nós precisamos primeiro saber um pouquinho sobre esse filo. Então a gente tem, primeiro, saber a origem desse nome, platelmintes. Então, plates vem justamente de origem grega e tem significado de achatado. Então, é um indivíduo achatado, helmintes, verme. Então, nós temos neste filo, é um filo de vermes achatados, que tem como características gerais, eles são triblásticos. Bom, parar aqui um pouquinho. Triblásticos. Certamente, em aulas anteriores, vocês devem ter aprendido um pouquinho sobre a questão dos folhetos embrionários. Vocês já aprenderam sobre isso. E vocês sabem que até os filos anteriores, até quinidários, por exemplo, eles têm dois folhetos. Eles têm uma ectoderme e uma endoderme. Aqui no filo platelmintes a gente vai ter uma novidade evolutiva, que é justamente a presença de uma mesoderme. Essa mesoderme, junto com a ectoderme e a endoderme, garantem então essa característica de ser um indivíduo triblástico. E é justamente por conta da presença dessa mesoderme que a gente passa a ter neste filo platelmintes, né, neste grupo, a formação dos primeiros órgãos verdadeiros. Tá? Então é justamente por conta da presença dessa mesoderme que nós vamos passar a ter então a formação dos primeiros órgãos verdadeiros dentro do filo platelmintes. Só que esses órgãos verdadeiros, eles não se encontram dentro de uma cavidade, como no nosso organismo, por exemplo. Então, no nosso corpo, nós temos os órgãos organizados dentro de cavidades. Então, eles estão muito bem estruturados, né, dentro do nosso corpo. Aqui no filo platelmintes, a gente tem o início, essa formação dos primeiros órgãos verdadeiros, mas nós não vamos ter ainda a presença de cavidades para acomodar esses órgãos. Por isso, estes indivíduos, eles são acelamados. Lembrando que esse A justamente tem um sentido de negação. Então, sem cavidade. Então, são indivíduos triblásticos, possuem os primeiros órgãos verdadeiros, e essa característica ela advém justamente por conta da mesoderme. Só que esses órgãos verdadeiros não estão organizados dentro de cavidades, então são indivíduos acelamados. São indivíduos protostômios. Então é aqui neste filo que a gente tem o início ou a formação de uma boca primitiva. Protostômio significa justamente isso, boca primitiva. Então a primeira boca primitiva surge justamente aqui. Então são indivíduos protostômios, a gente tem uma boca primitiva aqui, nestes indivíduos. E nós vamos ter também, claro, além de serem protostômios, além de a gente ter uma boca primitiva neste indivíduo, lembra, lá no filo platelmintes que vocês estudaram no ensino fundamental, o principal representante mais estudado no ensino fundamental, que é o platelminto, ele tem a presença dos ocelos, que são olhos primitivos, né, também. E isso a gente estudou lá no ensino fundamental.
Então, e são indivíduos também bilaterais. Aí, chega aqui, bilaterais, o que é isso? Então, isso é relativo à questão da simetria. E aí a gente pode relembrar essa questão da simetria, que nós temos a simetria radial e a simetria bilateral. Onde, na simetria radial, nós conseguimos várias partes de um indivíduo. Então, dividir um indivíduo em várias partes, em várias facetas. Enquanto, na simetria bilateral, nós dividimos o indivíduo em dois, para que um lado ele seja semelhante ao outro. Então, a gente consegue dividir este indivíduo em dois, bilateral, dois. Radial, a gente consegue ter várias faces, várias partes. Então, aqui a gente vai ter neste Philoplateomynthos uma simetria bilateral semelhante à nossa simetria. Nós também somos indivíduos bilaterais. O que confere, então, essa simetria bilateral para este indivíduo, assim como para nós também, é uma regionalização do corpo. Então, nós temos parte dorsal, parte ventral, parte anterior, parte posterior. Então, nós conseguimos ter essa regionalização do corpo justamente por conta dessa simetria bilateral, ok? E aqui a gente tem, então, os principais representantes desse Philoplateomynthos. A planária, que é muito estudada lá no ensino fundamental, a tênia, o esquistossomo e a facíola. Aqui a gente vai dar, então, nós vamos estudar a questão da teníase, que vai ser justamente causada pela tênia. Essa tênia, então, ela faz parte da classe cestoda. Então, dentro do Philoplateomynthos, a gente vai ter classes. E a classe a qual vai se encontrar a tênia é a classe cestoda, onde nessa classe nós vamos ter indivíduos com o corpo em forma de fita, onde é uma fita longa, são indivíduos achatados, com o corpo totalmente segmentado. Então, a gente consegue observar aqui vários segmentos unidos no corpo deste indivíduo. Essa segmentação, cada segmento desse tem um conjunto de órgãos reprodutivos, tá? E a gente chama cada um desses segmentos de proglótide. Então, aqui a gente tem um conjunto de proglótides formando o corpo deste indivíduo. Eles não possuem sistema digestivo, né? Não tem um trato digestivo. Essa região aqui da cabeça, ela é chamada de escólex. E esses cólex a gente consegue observar a presença na tênia solium, que é a tênia que tem como hospedeiro intermediário o porco, a presença de ganchos. Mas a gente tem aqui também nesses cólex, além dos ganchos, a presença de ventosas, isso na tênia solium. Na tênia saginata, que vai ter justamente como hospedeiro intermediário o boi, nós vamos ter a presença das ventosas no escólex, mas a gente não vai ter a presença dos ganchos, tá? E esses indivíduos, eles são hermafroditas, porque aqui dentro dessas proglótides, lembra que eu falei que tem um conjunto de órgãos reprodutivos, que justamente vai produzir os dois gametas, masculino e feminino. E aqui tem uma autofecundação nesses indivíduos, então eles são hermafroditas. Então a gente consegue observar aqui justamente a presença de testículos, do ovário, e aqui a gente consegue ter dentro de cada proglótide, vai haver processos de autofecundação, para dar origem depois a ovos, né? E esses ovos que depois vão ser liberados nas fezes, enfim, para dar continuidade ao ciclo. Mas a gente tem esses processos de autofecundação neste indivíduo. Então, são indivíduos hermafroditas. Aqui nós temos, então, uma imagem real, né, da tênia solium e da tênia saginata. Lembrando que a tênia solium é justamente a tênia que vai ter como hospedeiro intermediário o porco, e a tênia saginata vai ter como hospedeiro intermediário o boi. O hospedeiro definitivo é o homem. Tá? Então,
como que eu posso lembrar quem é o hospedeiro intermediário da tênia sólium ou da tênia saginata? O boi não é maior que o porco? O boi é maior que o porco. Tênia sólium, tênia saginata. O nome tênia saginata, saginata, não é maior que sólium? Não é? Então, tênia saginata pertence ao indivíduo hospedeiro intermediário que é maior em tamanho. Então, tênia saginata vai ter como hospedeiro intermediário o boi. E a tênia sólium vai ter como hospedeiro intermediário o porco. Tá? Só isso, super simples, para poder fazer essa associação. E aqui vocês conseguem observar justamente isso. A questão da presença das ventosas e a presença dos ganchos. Lembrando que esses ganchos aqui, esse conjunto de ganchos presente no ápice do escólex, não está presente na tênia saginata. Na tênia saginata a gente vai ter a presença de ventosas, mas nós não temos a presença desses ganchos aqui. O que confere? Qual é a funcionalidade, ou qual é a função, o objetivo dessas ventosas presentes no escólex e desses ganchos? É fixar. Então, essas estruturas garantem a fixação deste indivíduo na parede do intestino. Porque a gente precisa lembrar que a parede do intestino realiza movimentos peristálticos, lembra? E esses movimentos peristálticos, eles são involuntários. Então, à medida que esses movimentos peristálticos eles estão acontecendo, se não houvesse a presença dessas ventosas ou desses ganchos, esse indivíduo ele seria carregado. Então, a presença desses ganchos e das ventosas garante uma fixação na parede. E aí, mesmo que aconteçam os movimentos peristálticos, ele não é carregado, ele continua fixo ali dentro da parede, ok? Esse conjunto de ganchos presente aqui no escólex da tênia sólium, a gente chama de rostro ou rostelo. Então, esse conjunto de ganchos presente aqui no ápice do escólex da tênia sólium, que só está presente nela, a gente não tem presente na tênia saginata, a gente vai chamar de rostro ou rostelo. E aí aqui a gente consegue observar essa tênia, né? Um exemplo da tênia, com, claro, em uma das suas proglótides, os órgãos reprodutivos, mas o que eu quero mostrar aqui é a divisão do corpo deste indivíduo. Ele é dividido em 3 partes. Então, a gente tem a região do escólex, que seria a cabeça, tá? Então, essa região aqui, essa região é a região do escólex. Essa região, abaixo do escólex, que seria o pescoço, a gente chama de colo, tá? Essa região de colo, ela faz justamente essa ligação do escólex com as proglótides, que é onde dá-se origem, então, ao início, a partir daqui, dá-se início às proglótides que vão ser, que vai ter presente os órgãos reprodutivos. Então, nós temos escólex, primeira parte, colo, a segunda parte. E a terceira parte, que é justamente toda essa parte abaixo do colo, onde nós vamos ter as proglótides, nós vamos chamar de estróbilo, tá? Então, os estróbilos, o estróbilo é justamente esse conjunto de proglótides, que é o restante do corpo deste indivíduo. Então, o corpo deste indivíduo é dividido em 3 partes: escólex, colo, que é o pescoço, e o restante do corpo, que é formado pelas proglótides de estróbilo, ok? Então, não esqueçam disso, é super importante lembrar. Importante, este indivíduo, só mais um acréscimo, essas proglótides, elas vão sendo formadas com o tempo. Ele não já nasce com uma quantidade X de proglótides. Elas vão sendo formadas ao longo do tempo, à medida que este indivíduo vai crescendo e vai amadurecendo. Ele pode chegar aí a 6, 7, 8, às vezes 9 metros de comprimento dentro do intestino do seu hospedeiro. Hospedeiro definitivo, tá? A gente vai ter este indivíduo, né,
dividida em 3 partes. O escólex, que é a cabeça, tá? Então essa região onde a gente vai ter a presença do rostro na tênia solium e a presença das ventosas, que a gente vai ter presente em ambas as tênias, tanto na solium quanto na saginata. Essa é a primeira parte. A segunda parte é o colo, que seria o pescoço. Tá? Então essa região do colo vai fazer justamente a conexão do escólex com o conjunto de proglótides, né, que é o restante do corpinho deste indivíduo. Lembrando que cada proglótide dessa, a gente vai ter órgãos reprodutivos, masculino e feminino. Lembra que este indivíduo, ele é hermafrodita, tem autofecundação. Então, este colo, ele vai fazer justamente a ligação entre esses cólex e essas proglótides. Então, ele é o que vai dar origem a essas proglótides, tá? Então, o colo é a região que vai dar origem às proglótides. Então, primeira parte, escólex. Segunda parte é o colo, que seria o pescoço. A terceira parte, que é onde a gente vai ter a presença das proglótides, aqui, ó, todas essas partes, todos esses segmentos, esse conjunto de segmentos aqui presente, nós vamos chamar de estróculo. Então, esse conjunto de segmentos, depois do colo, todo o restante do corpo deste indivíduo faz parte do que nós chamamos de estróculo, ok? Então, o corpo da tênia é dividido em 3 partes. Escólex, que seria a cabeça, o colo, que seria o pescoço, e o restante do corpo, né, que são os segmentos aqui, as proglótides, que é o estróculo. Então, são essas as 3 partes que compõem o corpo deste indivíduo. E aí nós temos aqui o ciclo de vida. A gente vai iniciar então esse ciclo de vida pelo hospedeiro definitivo, que é o homem. A gente precisa lembrar que é no homem onde a gente vai ter este indivíduo realizando a reprodução sexuada. É importante a gente saber disso, né? A gente vai já observar. Então, lembra que aqui, em cada proglótide, a gente vai ter a presença dos órgãos reprodutores masculino e feminino. E a gente vai ter ocorrendo, então, aqui a autofecundação. À medida que ocorre a autofecundação, a gente vai ter a formação de ovos aqui dentro dessa proglótide. Uma vez que a gente tem a formação desses ovos, esses ovos que eles começam a amadurecer, essa proglótide, ela se destaca do corpinho deste indivíduo, do corpo da tênia. E aí ela é liberada para o ambiente junto com as fezes. Sendo assim, a gente inicia aqui pelo hospedeiro definitivo, então digamos que este indivíduo, ele tem a presença lá de uma tênia no seu intestino. Então a gente tem aqui a presença de uma tênia no seu intestino, uma tênia adulta. E aqui a gente vai ter a presença de uma proglótide que a gente chama de proglótide gravídica ou proglótide grávida. Essa proglótide gravídica, justamente, o que foi que aconteceu? Ocorreu a autofecundação lá dentro daquela proglótide. E aí, a partir dessa autofecundação que ocorreu dentro da proglótide, a gente teve a formação dos ovos, que eu comentei agora há pouco. Essa proglótide, ela se destaca e ela é liberada, então, junto com as fezes. Aí a gente já pode pensar aqui. Já daqui, já pode imaginar aqui, para que essa proglótide ela seja liberada com as fezes, para que depois a gente possa ter todo esse ciclo acontecendo. Então, claro, é necessário, então, este indivíduo provavelmente ele não tem um saneamento básico na região onde ele reside. Então, ele acabou defecando em alguma área aberta de mato, né? Onde tinha um matagal, em alguma área aberta que não tem saneamento básico, não tinha um banheiro, ok? Então, essa proglótide foi liberada lá com os ovos, então estava lá os ovinhos presentes nessa proglótide, junto com as fezes,
E aí a gente vai, aqui neste exemplo de ciclo de vida, a gente tem o porco como hospedeiro intermediário. Mas este ciclo, ele é o mesmo para o boi, tá? Então, independente de ser o porco ou boi, o ciclo é o mesmo. Só muda realmente o hospedeiro intermediário. Então, aqui a gente tem como exemplo o porco, mas poderia ser o boi. O ciclo se daria da mesma forma. Esse porco, digamos que ele esteja lá naquela região onde este indivíduo defecou, se aproximou justamente de onde estavam as fezes, com a presença dos ovos da proglótide, que a gente ia ter a presença dos ovos que foram liberados dessa proglótide. E aí ele se alimentando, o porco ingeriu os ovos da tenha. Uma vez que ele ingere os ovos da tenha, esses ovos, eles adentram o sistema digestivo. A gente vai ter aqui dentro do corpo deste indivíduo, este ovo se formando ou se transformando em uma larva oncosfera. Primeiro estágio, primeira fase larval, em uma oncosfera. Então, a gente tem o que é, na verdade, é aquele ovinho e a gente tem o aparecimento de ganchinhos, tá? Então, essa aqui é a larva oncosfera. Essa larva oncosfera, por conta da presença desses ganchos, dá a possibilidade, confere a possibilidade deste indivíduo dele perfurar o intestino do seu hospedeiro intermediário. Ele perfura, então, ele chega aqui, ele passou pelo estômago, né? Na verdade, passou pelo estômago, e aqui a gente tem essa formação da larva oncosfera, e ele vai ser conduzido lá para o intestino. Perfurou, ele consegue cair na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai se instalar, já agora, como um cisticerco, ele vai se instalar justamente na musculatura deste indivíduo, deste animal. O homem, por sua vez, pode consumir a carne deste animal mal cozida, mal assada ou não foi bem frita, seja do porco ou do boi. Então, uma vez que ele consome a carne deste animal que não passou por um processo de cozimento adequado o suficiente para matar, para eliminar este cisticerco, ele ingere essa carne mal cozida contaminada, então, e esse cisticerco que estava presente lá nessa carne contaminada, ele, dentro do corpo do homem, que é o hospedeiro definitivo, ele vai se formar na tenha, ele vai dar origem então à tenha. E a tenha, aqui dentro do intestino do homem, realiza então o processo de reprodução sexuada. Lembrando que lá na proglótide a gente tem a presença dos órgãos reprodutores masculino e feminino, e aí ocorre o processo de autofecundação. Então, essa fase da reprodução sexuada, ela só acontece no hospedeiro definitivo, tá? Por conta que é aqui no hospedeiro definitivo que a gente vai ter a formação da tenha. Enquanto estiver no hospedeiro intermediário, nós só vamos ter a fase larval. A gente não tem a fase da tenha. Nós não temos o processo reprodutivo, a fase sexuada no hospedeiro intermediário, tá? Isso não acontece. Aqui no hospedeiro intermediário, a gente vai ter a fase larval deste indivíduo, e aqui no hospedeiro definitivo, no hospedeiro intermediário a fase larval, e no hospedeiro definitivo a gente vai ter já a fase adulta da tenha, seja a tenha solium ou a tenha saginata. O processo vai ser o mesmo, o ciclo de vida vai ser o mesmo. E isso é o ciclo de vida da teníase, tá? Este é o ciclo de vida da teníase. E a cisticercose? Bom, a cisticercose, ela vai ser causada pela larva. A teníase, ela é causada pela tenha, a fase adulta, né? Aqui, ó, no hospedeiro definitivo.
A cisticercose, ela vai ser causada pela larva, que são os cisticercos. E essa cisticercose, ela só é causada pela Taenia solium, informação importante. A Taenia saginata, ela não causa cisticercose. Apenas a Taenia solium que vai causar cisticercose, tá bom? Então, o que aconteceria? Como seria esse ciclo? Aqui a gente tem o ciclo completo para a teníase, mas uma vez que, ao invés do homem consumir a carne do porco, ou ao invés do homem consumir a carne do porco mal cozida, ou que foi mal assada, ou não foi bem frita, digamos que este homem, esta pessoa, ingeriu água ou algum legume, fruta ou verdura que tenha sido contaminada com a presença dos ovos, com a presença dos ovos da Taenia. Isso pode acontecer às vezes, da pessoa defecou, a pessoa que estava doente defecou próximo a uma área de rio ou de lago, contaminou aquela área, né? Aí alguém utilizou aquela água para poder irrigar uma plantação de tomate, uma plantação de alface, de couve, enfim, usou aquela água para irrigar essa plantação. Ali vai ter a presença de ovos. Esses ovos, se essas verduras, as frutas, elas não forem bem lavadas, não forem bem higienizadas, aí o homem vai lá e vai se alimentar dos ovos da Taenia. Então ele consome aquele alimento que tem a presença dos ovos da Taenia. Uma vez que ele consome esses ovos da Taenia, o homem ingeriu os ovos da Taenia. Então, uma vez que ele consome esses ovos da Taenia, a gente vai ter os ovos dentro do corpo do homem, se transformando, indo para a fase de cisticerco, passando por aquela fase de oncosfera, depois para a fase de cisticerco. E aqui a gente tem o processo de cisticercose, então, no homem, tá acontecendo. O que a gente tem de diferente? Enquanto aqui no porco nós tínhamos lá, lembra que os ovos, uma vez que ele ingere, ele vai se transformar em cisticerco e vai ficar alojado nos músculos no porco. E aí o homem precisa ingerir esses cisticercos presentes no músculo para poder depois aquele cisticerco vai se transformar na larva. E aí ele vai ter a teníase. Aqui, isso ele vai se instalar lá nos músculos. Aqui no homem, esses ovos, ele vai ter, esses cisticercos, ele tem uma atração especial, diferente. Enquanto lá no porco aquela atração vai ser pelo músculo, aqui uma atração especial, ele vai ter um fascínio lá pelo sistema nervoso. Então, uma vez que ele consumiu os ovos, esses cisticercos, em geral, eles podem se alojar em qualquer órgão do corpo do homem. Isso é muito mais raro de acontecer, esse processo de cisticercose no homem é mais frequente acontecer em alguns animais. No caso, no porco, é mais difícil acontecer no homem. Mas se acontecer, em geral, ele pode acometer qualquer órgão, mas ele tem preferência pelo sistema nervoso. E aí, ele acometendo o sistema nervoso, ele vai ter a formação de várias bolinhas. A gente pode ver aqui na imagem, ó, esse cérebro acometido, então, por cisticercos, né? E aí ele tem aqui a presença, ele pode inclusive levar este indivíduo à morte, que um coração também acometido por cisticercos, tá? Então, este cisticerco, essa doença popularmente, ela pode ser conhecida também como canjiquinha, ou pipoca, né? Por conta dessa característica, ela pipoca mesmo, ó, são bolinhas, parece que estão pipocando, né? E aí confere essa característica. Então, popularmente, ela também pode ser conhecida dessa forma, cisticercose.
Claro, e aqui fazendo um comparativo entre a cisticercose e a teníase, é muito mais difícil de se tratar esse processo da cisticercose do que da teníase, porque a teníase você pode tratar com um vermífugo. A cisticercose, dependendo da fase em que ela esteja, é muito mais difícil de ser tratada. Então, tem uma gravidade muito maior. O processo de transmissão, então, em resumo, da teníase se dá pela ingestão do cisticerco, que depois vai se transformar na fase adulta do verme, dentro do hospedeiro definitivo, que é o homem. Enquanto a cisticercose, ela se dá pela ingestão dos ovos. E esses ovos vão liberar o embrião, que é a oncosfera, que depois vai se transformar no cisticerco, e esse cisticerco ele vai justamente se instalar em algumas regiões do corpo, em alguns órgãos, tendo preferência pelo sistema nervoso, no caso do homem. Tá? E isso ele pode acometer tanto os hospedeiros intermediários, como também o próprio homem. Profilaxia, prevenção, que a gente vai ter, os principais é o saneamento básico, evitar os alimentos mal cozidos, no caso as carnes, uma inspeção rigorosa da carne, uma fiscalização dos matadouros e, claro, uma higienização das mãos e dos alimentos, né, que a gente for consumir, é essencial. Aqui a gente encerra então esta aula, bons estudos, vejam, conteúdo nenhum, ele entra por osmose. A osmose ela não funciona dessa forma, não para os estudos. Então, estudem, peguem realmente material, leiam para poder fixar melhor. E até a próxima aula.